A gente está chegando ao final dessa série, Ágape, a porta da vida abundante, a porta para a vida abundante. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre Ágape como um fator fundamental para uma família abençoada. O culto hoje é sobre família. O culto hoje é sobre marido, mulher, filhos. O culto hoje é voltado para isso. Para a gente entender a influência, o poder de Ágape dentro da família. Como é que a gente exercita isso dentro da família? Quais são as implicações disso dentro da família, da ação, da presença de Ágape dentro da nossa casa? Sabe, as estatísticas, o Brasil não é um campeão de estatísticas, né? Mas os americanos são. E segundo as estatísticas norte-americanas, eles dizem que o número de divórcios nas igrejas é muito próximo dos índices que são vistos no mundo, que é próximo de 50%. E quando a gente pensa nisso, a gente entende, é óbvio, que existe uma influência diabólica, existe uma ação, um planejamento diabólico para desestruturar e desconstruir a família, que é uma ideia de Deus. Você pode botar isso no seu coração. Família é uma ideia de Deus. É plano e propósito de Deus. Então, obviamente que o diabo, sendo o adversário de Deus, sendo aquele que quer impedir os planos de Deus sobre a face da terra, ele tenta, não é que o diabo, preste bem atenção no que eu estou te dizendo aqui, não é que o diabo tenta destruir a família, mas ele está usando de uma estratégia e um plano nos dias de hoje para desconstruir a família. Não é simplesmente destruir. Quando a gente fala de destruir, é ele vindo para provocar divórcio, para provocar separação, para provocar conflito entre pai e filhos, entre mãe e filhos e pais. Aí é destruição, é desentendimento, é falta de harmonia, briga, é confusão. Isso é destruição. Mas ele, além da destruição, ele tem ultimamente implementado um plano de desconstrução. Ou seja, qual é a ideia da desconstrução? Cara, a família é uma instituição falida. Família, cada um pode ter do jeito que quiser. Cada um faz o jeito. Minha família são os meus amigos, não é pai, não é mãe, não. É a pessoa que a gente convive aqui. É a roda onde a gente bebe o nosso chopp. Isso é a minha família. Isso é uma ideia do inferno para desconstruir o conceito e a estrutura da família. E nós precisamos entender qual é o plano de Deus para a família. Nós, como cristãos, precisamos entender qual é o plano de Deus para a família. Embora não tenhamos nenhuma pesquisa específica no Brasil, a gente pode mais ou menos entender que a nossa estatística no Brasil não deve ser muito diferente da estatística norte-americana. É claro, é óbvio que a gente reconhece que existem certas situações na vida de um casal que podem chegar a um ponto onde a convivência se torna intolerável. E o divórcio é uma opção que não tem para onde correr, tem que acontecer. Tipo, abuso, violência, seja ela de nível psicológico, verbal, e em especial, violência física, o adultério. Se não houver arrependimento com mudança genuína, muitas vezes não tem jeito, gente. Eu sei que tem muita gente que vem com uma ideia muito radical e legalista. Não, mas separação só em caso de divórcio. Só em caso de divórcio. Calma, porque quando Jesus falou isso, ele falou se referindo em caso de divórcio. Ó, divórcio só em caso de adultério. Só em caso de adultério. Quando Jesus falou sobre isso, foi Jesus quem falou isso. Quando ele falou sobre isso, ele estava respondendo aos fariseus que o questionaram em relação à lei. Mas olha só, presta bem atenção. Jesus se encontra com uma mulher no poço de Jacó. Essa mulher começa a conversar com Jesus. E Jesus fala para ela o seguinte: olha, vamos pegar a história direito. Ele fala assim: vai lá e chama o teu marido. Ela diz assim: mas eu não tenho marido. Aí ele fala: é verdade, eu bem sei disso. Porque você já teve 5 maridos, e esse com quem você está vivendo agora nem teu marido é.
Gente, 5 ex-maridos. Só tem 2 alternativas. Ou ela ficou viúva 5 vezes, quer dizer, a viúva negra, né? A mulher mortal. Quem seria o terceiro ou o quarto que ia casar com essa mulher? Quer dizer, já levou 2 para o caixão, levou o terceiro, o quarto já não topava. O quinto, então, esse aí não existia. Mas ok, pode ser que um ou outro, mas ela teve 5. Provavelmente, de algum ou 2 ou 3 ou 5, essa mulher se separou. E ela já estava tão traumatizada com essa história, que o 6º ela nem casou. Ela estava só vivendo com ele. E Jesus foi tão impactante na vida dela, que ela se tornou a primeira evangelista na história. Ela foi até a cidade, falou de Jesus, evangelizou Samaria, e um monte de gente se converteu ali. Aí eu te pergunto o seguinte, Jesus é maluco? Jesus estava ficando doido? Porque para os fariseus ele disse que só admitia o divórcio em caso de adultério. Mas aquela mulher tinha separado, divorciado 5 vezes, sabe-se lá por quê, mas ele fez dela a primeira evangelista da história. Quando Paulo se refere a casamentos, ele diz o seguinte, olha só, você se converteu, seu marido não aceita que você, mulher, se converteu e agora é cristã, e ele quer se separar, deixa ele ir embora. Peraí. Paulo devia dizer, não, mulher, segura essa peteca e aguenta isso aí até o fim da vida. Aguenta esse homem criticando e impedindo você de ir à igreja até o fim da vida. Não, ele quer ir embora? Ok, pode ir. Peraí, será que Paulo está dizendo alguma coisa contrária ao que Jesus disse? De maneira nenhuma. A gente tem que entender que é lógico, o casamento não é bagunça. Não divorcia, qualquer coisa, não separa e tal. A gente não pode entrar no casamento como se estivesse entrando em estacionamento de shopping. Entra de ré, que é para ficar mais fácil de engrenar primeiro e ir embora. A gente não entra em casamento como entra em casamento de shopping. Mas a gente tem que entender que existem certos princípios bíblicos que a gente tem que cultivar, se é que a gente quer um casamento até que a morte nos separe. Se é que a gente quer cumprir esses votos. Então, claro que um casal que esteja passando por uma crise conjugal precisa de submeter esse relacionamento ao amor ágape de Deus. Não basta ir procurar um psicólogo, um conselheiro matrimonial, precisa submeter esse casamento ao amor ágape de Deus, porque quando um casal em crise submete o seu casamento ao amor ágape de Deus, a chance de restauração está aberta. Muito maior do que quem somente procura um psicólogo ou um conselheiro matrimonial. Então a gente precisa se conscientizar que em Deus há poder para restaurar o casamento. Há poder para restaurar a família. Há poder para abençoar a família. Amém, gente? Ágape é uma força que deve dirigir a vida de toda a vida do cristão. Todas as áreas da vida do cristão. E isso inclui o casamento. Sabe, a união de um casal não pode estar baseada simplesmente ou apenas em atração física, vida sexual satisfatória, uma situação financeira confortável. Tudo isso é desejável, tudo isso é muito bom, mas tudo isso tem que estar submetido a ágape, tem que estar submetido a Deus, tem que estar submetido à palavra. Porque se essas coisas apenas, sabe, você ter atração física, uma vida sexual satisfatória, grana e finanças, tudo bem. Se isso fosse suficiente, no mundo não tinha divórcio. Quanta gente que vive, tem grana pra caramba, a mulher é linda e ainda assim o sujeito é um galã e ainda assim o divórcio acontece. Deus tem uma visão para um casamento saudável. Deus tem uma visão para um casamento saudável. E Paulo descreve isso lá na carta aos Efésios. Então eu vou ler com você aqui, Efésios capítulo 5, dos versículos 22 ao 33. Paulo começa falando das esposas. E ele diz assim, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Numa outra versão diz que cada uma de vocês esteja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, agora ele fala para os maridos. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque nós somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe. E aqui, agora, Paulo volta a falar ao casal. Porque quando ele diz aqui, eis porque o homem, ele está falando do ser humano, o homem da mulher, deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Gente, Paulo aqui não está falando de um relacionamento baseado simplesmente em afeição, atração física, atração natural, mas ele está falando sobre um casamento submetido à ágape, submetido aos valores de Deus. Então lembre-se que ele estava escrevendo aqui para pessoas de carne e osso como você e eu. Ele não estava escrevendo para anjos. Então isso significa que aquilo que ele diz aqui em Efésios é factível. É possível de ser praticado por cada um de nós. Vou repetir, porque só o pessoal da primeira fila aqui que entendeu. Paulo não estava escrevendo para anjos. Paulo estava escrevendo para gente de carne e osso, como eu e você. Então é perfeitamente possível colocar isso em prática hoje. Amém? É perfeitamente possível colocar isso em prática. Então, Paulo sabia que mesmo sendo um casal formado por cristãos fiéis, marido fiel, esposa fiel, cristãos que frequentam a igreja, é possível haver na vida desse casal uma série de situações que tragam conflitos, que tragam desgastes, que se não forem resolvidos com base em ágape, no amor de Deus, podem levar o casal ao divórcio. Então ele dá as orientações para um casamento sadio. Um casamento de sucesso, gente, não é fruto do acaso. Casamento de sucesso não é fruto do acaso. O pessoal fica falando esse negócio de, não, eu estou procurando minha alma gêmea. Para com isso, rapaz. Isso não existe alma gêmea. Aí você ainda ouve gente falar, encontrei minha alma gêmea. Encontrou nada. Negócio de alma gêmea, da metade da laranja, isso é coisa de Fábio Júnior, não é da Bíblia não, pô. Pelo amor de Deus. Você pega o sujeito, ele foi criado dentro de uma cultura familiar, X. Ela foi criada numa outra cultura familiar. Você vai juntar os dois, não tem alma gêmea coisa nenhuma. Você tem ali duas pessoas completamente diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, que de repente se apaixonaram por vários motivos, que às vezes é um mistério. Às vezes é um mistério. Você olha e fala assim, como é que pode essa menina ter se apaixonado por esse cara? Como é que pode esse cara ter se apaixonado por essa menina? Não entendi bulhufa, mas o fato é que os dois se apaixonaram. Um aparentemente não tem nada a ver com o outro, ele é baixinho e careca, ela é alta e loura e linda. E aí agora? Não tem a ver com a questão física, não tem a ver com nada do que a gente julga, tem a ver com um mistério. É um mistério. É um mistério, gente. Para pensar, cadê os maridos aqui? Você está acompanhando a sua esposa aí? Cara, você pode ter certeza, essa mulher ter se apaixonado por você é um mistério. É um mistério. O pastor Jorge Dalto está dando um amém forte aqui, amém, é verdade. Você pega uma menina de uma classe dessa como a esposa do Jorge Dalto, e olha para o Jorge, caramba, é mistério, é mistério.
Gente, uma primeira coisa que a gente tem que entender é que esse trecho de Efésios que nós acabamos de ler começa falando para as esposas serem submissas aos seus maridos. Vamos entender o que é isso aqui. Porque quando você lê esse texto aqui, na igreja do século 21, a maioria das mulheres se ajeita na cadeira e faz... submissa ao marido, oh meu pai, isso é um trecho atrasado, isso é coisa do século lá, do século I, nós estamos vivendo no século 21, isso não cabe mais para os dias de hoje. Você tem que entender o que é submissão. Aliás, você, mulher, tem que entender, e o marido também tem que entender o que é submissão no contexto bíblico. Porque se o marido não entender, dá um problema mais gigante. É primordial entender o que significa submissão no contexto bíblico do casamento. Se você dissecar a palavra submissão, estar debaixo, né? Submergir, mergulhar, imergir, estar debaixo, missão, submissão, estar debaixo da mesma missão. Homem e mulher estão debaixo de uma missão divina. Homem e mulher estão debaixo de uma missão de Deus. Homem e mulher estão debaixo de uma missão divina. O casal está debaixo de uma missão divina. Então, submissão é se submeter a essa missão que Deus nos dá. Então, o convite aqui começa falando para a mulher se submeter, ou seja, estar submissa, estar debaixo dessa missão junto com o seu marido. Agora, a pergunta é, qual é a missão do casal? Que missão é essa que Deus dá? Qual é essa missão? A primeira e mais importante missão de um casal é formar uma família equilibrada, cheia do amor e da presença de Deus. Meu irmão, eu não quero saber se a pessoa é mega espiritual ou se ela é carnal. Se ela resolveu fazer um casamento na igreja, ela está fazendo um compromisso de submeter o casamento dela à missão que Deus tem para ela. Se a pessoa só casou no cartório, não foi à igreja, não casou com um pastor, com um padre, não importa com quem, ela resolveu não submeter o casamento dela a Deus. Mas casamento na igreja não é simplesmente festa. É um momento onde um casal está submetendo o seu relacionamento ao amor de Deus, à missão que Deus tem para eles, de formar uma família equilibrada, cheia do amor de Deus. Amém? Para testemunhar ao mundo e aos filhos que virão. Gênesis capítulo 2, no versículo 18, diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Marca essa palavra na tua Bíblia. Se você usa a Bíblia de papel, marca essa palavra auxiliadora. Essa palavra é a chave para entender submissão. Não é bom que o homem esteja só. Ele começa dizendo isso. Primeiro ele criou o homem, né? Aí ele olhou e falou assim: cara, não é legal o homem estar só. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, que tenha semelhança com ele. Vou fazer uma auxiliadora para ele, porque não é bom que o homem esteja só. Cara, eu não sei se você já conheceu homem que fica só, que não casa, com 40 e poucos, 50 anos de idade. Aí o cara arruma uma mulher, casa. Meu Deus do céu, coitado da mulher. O cara já vem cheio de mania, que ele cultivou durante 40 anos de vida. Para mudar aquilo agora e encaixar com a mulher é um problema danado. Meu Deus do céu. Porque o cara já tem uma porção de mania. Então Deus já prevendo isso, ele olhou e falou assim: cara, não é bom o homem ficar só não. Porque esse homem vai ficar cheio de mania. Então vou fazer para ele uma auxiliadora. Quando você vê esse texto aqui no hebraico, a palavra auxiliadora no hebraico é ezer, ou ezer. Ezer é um sufixo que você pode encaixar em algumas situações. Em nomes como, por exemplo, Eliezer. Eliezer. Eli, Deus. Ezer é o meu ajudador. Deus é o meu ajudador, é o meu socorro, é a minha ajuda. No Antigo Testamento, mais de 100 vezes aparece a palavra auxílio, ajuda, socorro, mais de 100 vezes.
Mas são várias outras palavras, traduzidas como socorro, ajuda. Mas a palavra Ezer só aparece 16 vezes. Só 16 vezes aparece Ezer. Socorro, auxílio, socorrista, auxiliador. Só 16 vezes. E só se refere, Ezer, só se refere a duas pessoas. Eva, far-lhe uma auxiliadora. Quem foi? Eva. Ezer só aparece 16 vezes, só se referindo a duas pessoas. Número 1, Eva. Número 2, Deus. Só Eva e o próprio Deus são chamados de Ezer. No Novo Testamento, Jesus apresenta o Espírito Santo e chama o Espírito Santo de Paracletos. O que é a palavra grega Paracletos? Auxiliador, socorro, ajuda, ajudador. Paracletos é a tradução grega da palavra hebraica Ezer. Ou seja, quando você vai ao Antigo Testamento e você encontra, por exemplo, um sujeito chamado Moisés, ele se casou com uma mulher chamada Zípora, tiveram 2 filhos. O primeiro ele chamou de Gershon. Gershon, que significa eu estive peregrino, eu peregrinei por aí, eu estive peregrinando. Então o nome Gerson significa peregrino, significando, cara, eu tive peregrinando por aí, mas agora Deus me deu um filho. Mas ele teve um segundo, e o segundo filho de Moisés se chamou Eliezer. Deus foi o meu socorro e não deixou a espada de Faraó acabar comigo. Foi o meu socorro. Tem um camarada também que aparece ligado com Abraão. O servo de Abraão chamava-se Eliezer. Olha só, Abraão é um tipo que aponta para o pai. Isaac é um tipo que aponta para Jesus, o filho. A esposa que viria a casar com Isaac, Raquel, ela aponta para a igreja. E Eliezer é um tipo que aponta para o Espírito Santo. E ele é um ajudador que vai ajudar a Isaac a encontrar uma noiva. Então ele vai e encontra Raquel, traz, os dois se casam. Eliezer, que aponta para o Espírito Santo. Então o que é Eva, Ezer? Eva, a auxiliadora, ela é para Adão o que é o Espírito Santo para a igreja. Eva, a esposa, é para o marido no nível, olha só como Deus é fantástico, no nível vertical, nosso relacionamento com Deus, quem é o nosso auxiliador? É o Espírito Santo. Mas no nível horizontal, no nosso relacionamento com pessoas, quem é a pessoa principal que nos auxilia, que está ao nosso lado? Ezer é a esposa. A esposa é para o marido que o Espírito Santo é para a igreja. Você está entendendo que essa submissão não é a esposa virar um capacho, não é ela ser uma funcionária de quinta categoria para o marido, e o marido, aqui quem manda sou eu, e tal, machão. Não é nada disso, porque ela é para ele a presença visível do Espírito Santo na casa dele. Que as esposas pelo menos digam amém. E olha só, mulher, isso é uma responsabilidade danada em cima de você, hein? É uma responsabilidade danada. Da mesma forma que o texto fala que o homem é o cabeça do lar, é uma responsabilidade danada para você que é homem. É uma responsabilidade tremenda. Porque eu preferia que deixasse por conta dela. Deixa por conta dela. Mas Deus jogou nas nossas costas, dos homens, para ser aquele que tem a palavra final, que toma a decisão final. Tomou a decisão errada, você tem que ser dirigido pelo Espírito. E tem que aprender a dar ouvidos à voz da tua mulher. Porque de vez em quando ela fala algumas coisas, a mulher tem uma visão diferente do homem. O homem é muito focado, a mulher tem uma visão mais 360. Aí ela de vez em quando está enxergando umas coisas que você não enxerga, ela chama a tua atenção, se você não dá ouvido, dá ruim. Eu ia até pedir para os maridos que já tiveram a experiência de não dar ouvido à mulher numa situação e deu ruim, para dizer amém. Não diga não diga nada. Não precisa dizer nada.
Não vamos confessar nossos pecados aqui agora, não. Gente, é preciso que a gente entenda que a mulher é essa auxiliadora, essa ajudadora, esse Ezer, que representa o próprio Deus na vida do seu marido, que está envolvida na mesma missão que o marido de formar uma família unida, equilibrada, feliz, cheia de paz, cheia de alegria, onde todos são encorajados a manter pelo exemplo, o amor fluindo constantemente. Sabe, a visão da esposa submissa como se fosse uma escrava, como se fosse uma espécie de capacho, um ser subserviente, é equivocada e antibíblica. Por isso, Paulo diz aqui no versículo 25, aos maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, valorize a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, meu irmão, você que é marido, você é responsável por fazer da sua esposa uma Miss Brasil. Graças a Deus, por uma mulher sábia, inteligente e esperta que disse amém, bem no ouvido do marido dela, amém. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Portanto, o marido não está acima da esposa para mandar, como se fosse um sultão, ou uma espécie de feitor. Ele precisa se lembrar que o que ele tem ao seu lado é uma parceira, é uma Ezer, é alguém de Deus para auxiliar a vida dele. Ela é sua esposa e não a sua serva, ou uma espécie de funcionária de quinta categoria, mas é carne da sua carne e osso dos seus ossos. Sabe, em Efésios 5,31, ele diz lá, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sabe o que Paulo está citando aqui? Ele está citando Gênesis 2, nos versículos 21 a 24. Olha como diz aqui Gênesis 2. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia sido tirada do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele, o homem então se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então o homem disse, esta por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Você viu aqui o que Adão acabou falando? Até que enfim, Deus colocou aqui do meu lado uma que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, que tem semelhança comigo. Até agora eu estava vendo macaco, girafa, leão, elefante, mas agora tem aqui ao meu lado uma Ezer, uma companheira, uma parceira, que é semelhante, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Até que enfim, Deus fez. Então, gente, a visão de Deus para o casal é que ambos deixem pai e mãe para se tornar agora uma só carne. Óbvio que esse deixar pai e mãe não significa abandonar pai e mãe, ignorar pai e mãe, virar as costas, mas assumir como casal a responsabilidade pela sua vida de casado, mas continuando a honrar os pais. É um pecado severo, filhos que viram as costas aos pais. É uma desonra. Gente, deixa eu colocar para você uma situação extremamente delicada. Não quero jogar julgo, não quero lançar julgo nenhum sobre ninguém. Mas veja só, às vezes você tem um pai e uma mãe que começa a desenvolver demência. Aí pega aquela pessoa e coloca num lugar. E a pessoa diz assim, olha, eu tive que botar meu pai no asilo, tive que botar minha mãe no asilo, porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Mas vem cá, você quando teve filho, você botou o filho no asilo? Botou o bebê em algum lugar? Você não cuidou, não tinha que ter um esforço redobrado para cuidar do bebê? Então, de repente, agora, há uma situação em que vai ter que ter um esforço redobrado. Não acho que é para condenar ninguém que precisa colocar
um pai e uma mãe num lugar de cuidados, mas é preciso que a gente faça o nosso melhor pelo nosso pai e pela nossa mãe. Porque é um princípio bíblico. Amém? Não é assim de qualquer jeito, bota no asilo que está tudo certo. Espera aí, calma. Se houver uma necessidade extrema, a gente coloca. Mas podendo cuidar, quem vai cuidar sou eu. Amém, gente? É importante a gente entender que é uma visão de Deus para a família, continuar honrando os pais. Por isso que o texto de Efésios não se limita a relacionamento marido e esposa, mas também fala do relacionamento de pais e filhos. Então, embora seja esse, o tema de filhos, cuidar de filhos, educar filhos, seja um tema que exija, de repente, uma profundidade maior, e a gente tem aqui na Nova, um setor ali, a geração nova, gente, a pastora Neiva é psicopedagoga, ela estuda, avalia e treina os nossos tios e tias que estão lá, não está lá simplesmente para entreter as crianças. Eles sofrem treinamento, orientação, há casos que são difíceis às vezes, de crianças especiais. Isso é trazido ao conhecimento da pastora, ela conversa, vai aos pais. A gente muitas vezes convoca os pais para as reuniões, para expor o que está sendo feito lá. Muitos pais não vêm. A gente está tratando de coisas importantes, relacionadas com a vida espiritual, emocional e até mesmo física dos seus filhos. E a gente faz às vezes reuniões, convocando, pedindo para que os pais estejam presentes e vem meia dúzia de gatos pingados. Não é por falta de trabalho da geração nova, eles estão fazendo um trabalho de excelência. E quando a pastora Neiva convida você que é pai e mãe para vir a uma reunião, você tem que fazer o seu melhor para estar presente. Por quê? Porque é para benefício das nossas crianças, os nossos filhos que estão lá. Eu acho que você tinha que dar uma salva de palmas para essa história. E não simplesmente ouvir e dizer amém, não. Gente, Efésios 6, do versículo 1 a 4, Paulo aborda essa questão do relacionamento de pais com filhos. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você, e você tenha vida longa na terra. Então aqui primeiramente Paulo exorta os filhos a obedecer aos pais. Ele associa essa palavra com uma promessa bíblica. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa sobre a terra. Obviamente que Paulo aqui está se referindo a filhos que ainda são muito jovens e que ainda estão vivendo debaixo da custódia dos pais, devendo então por isso serem obedientes. Mas quando ele associa essa obediência ao mandamento de honrar pai e mãe, ele está indo mais além e deixando implícito que a lei pode ter caducado, mas o princípio continua válido. Você não honra pai e mãe em obediência a uma lei, você honra pai e mãe em obediência a um princípio. Cara, quando eu honro pai e mãe, isso traz bênção sobre a minha vida. É óbvio, claro, por outro lado, que um pai que é um déspota, que é um tirano, que é um homem violento, desrespeitoso, ele não pode esperar obediência ou honra dos seus filhos. Claro, não tem como. Isso seria uma tolice da parte desse homem, ser um sujeito violento, desrespeitoso, um tirano, e ainda assim esperar submissão, obediência e honra dos seus filhos. Se ele quer ter honra, obediência dos seus filhos, ele precisa se converter dos seus maus caminhos. Ele precisa mudar e começar a agir como um pai que é um homem de Deus. Olha só o que Paulo diz aqui em Romanos 13, no versículo 7. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Isso aqui é uma orientação muito genérica. Mas olha só o que Paulo fala agora especificamente sobre a questão de família. 1 Timóteo 5, versículo 8. Ele diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. O bicho pegou aqui, hein?
Olha o que ele está dizendo. Aqueles que não cuidam dos seus, em especial dos da sua própria família, negaram a fé. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando de pessoas crentes. Não está falando de gente do mundo, servo de Satanás. Ele está falando aqui de gente que se diz servo de Deus. Ele está dizendo, se essa pessoa, ela descuida da própria família, é pior do que o descrente, é pior do que o incrédulo. Meu Deus do céu, coisa tremenda. Esse é um versículo que chama a atenção da gente para uma situação familiar delicada, mas que não pode ser negligenciada. Então Paulo vai adiante e fala sobre os pais, também por outro lado não irritarem os seus filhos. Olha o que ele diz lá no versículo 4, Efésios 6. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos. Esse termo irritar, aqui no grego, é parorgizo. Parorgizo vem de duas palavras. Para, da onde vem a palavra paralelo. Para significa correr ao lado, correr junto, próximo. E orgizo, que significa uma paixão, raiva, uma indignação, um sentimento violento e abrupto. Ele está dizendo que não é orgizo. O pai, quando irrita, os pais, quando irritam os filhos, não geram orgizo, geram parorgizo. É aquele sentimento de chateação, de raiva, que vai crescendo, devagarinho. Vai crescendo até chegar ao desrespeito. Mas foi algo que foi provocado, às vezes, pelos próprios pais. Então, pais, não irritem os seus filhos. Não irritem os seus filhos. Para não gerar parorgizo. Porque parorgizo é uma irritação, algo que vai crescendo, que vai enchendo o copo até transbordar. Então, pais... Quem é pai e mãe aqui? Pai, mãe, orem sempre e peçam a Deus por sabedoria para lidar com seus filhos. E sempre que for possível, no que depender de você, pai, no que depender de você, mãe, evitem criar conflitos que cresçam até um ponto de uma ruptura. No entanto, vocês não podem perder, é óbvio, vocês não podem abrir mão da sua autoridade como pai, como mãe. Claro. Por quê? Porque filhos precisam ser amados, filhos precisam ser afirmados, filhos precisam ser encorajados, mas também precisam ser corrigidos, disciplinados e aprender a ouvir não. Você sabe que no século 20 e no 21, o pessoal, não sei se entendeu mal, mas acho que a maioria dos pais entendeu que não pode dizer não para a criança. Não pode dizer não para o menino, porque não traumatiza. Vai traumatizar a criança. Pode dizer não. E a criança vira um monstro, porque não aprendeu a ouvir não. Quantos aqui já têm mais de 40 anos de idade? E quando eram criança, ouviram 90% mais de não do que sim. Misericórdia. Ficou com trauma? Você tem que... as nossas crianças precisam aprender a ouvir não. Sabe, as crianças de hoje... Gente, eu não sei o que vai ser o futuro dessas crianças. Essas crianças não sabem mais o que é brincar na rua. Quem é que jogou bola na rua? A trave do gol era 2 sandálias havaianas, uma de cada lado. Né? Quem era o juiz? Era nós mesmos. A gente mesmo, foi falta! Eu recebi a falta, eu mesmo gritava, foi falta! Todo mundo concordava, foi falta, vou bater a falta. Para, porque está passando a senhora grávida, para não dar uma bolada na barriga. Para que está passando um carro, o carro passou, voltou, jogando bola na rua. Criança não sabe, quem aqui brincou de pique-esconde? Polícia ladrão! Mas a criança agora não brinca mais disso, é seu celular. Fica digitando. Gente, se você deixar o seu filho digitando direto, sem dizer não, você me dá esse celular aqui, não vai ficar com o celular o dia todo, a semana toda. Ah, mas eu quero. Não quer, não interessa o que quer. Se você deixa na mão, gente, isso provoca doença mesmo. Doença mesmo. Criança fica ali só. Cara, criança tem que aprender a brincar com outras crianças, conviver com outras crianças, fazer brinquedo. Quem, quando era criança aqui, fez brinquedo? Você fez brinquedo de papelão, de madeira. Gente, isso é atestado de pobreza.
Não tinha grana para comprar, então fazia o brinquedo. Carrinho de rolimã. Se falar com uma criança hoje de 8 anos de idade, não sabe nem o que é isso. Quem andou de carrinho de rolimã? Aleluia! Gente, carrinho de rolimã descendo ladeira abaixo. Perdeu o controle, chapou no meio-fio, dedão levantou assim, ó, o dedão do pé levantou. Você foi para o ponto-socorro, levar ponto. Meu filho vai perder o pé. Vai perder o dedão do pé. E foi lá, não foi nem para o hospital. A mãe grudou assim o dedão de volta e botou uns esparadrapos. E o dedão está no teu pé até hoje. Criança precisa aprender a ouvir não. Você não vai ficar no tablet, não vai ficar no celular o dia inteiro. É no máximo 1 hora, meia hora, sei lá, você estabelece um horário, é meia hora, 1 hora por dia, acabou. E vai assistir o que eu disser que pode. Se você bobear, gente, você entrega um tablet na mão da criança, deixa ela, não, só está vendo desenho, vai depois, tu vai ver lá, tem uma mulher peladona. Ih, como é que pode? Porque a criança vai fazendo assim, ó, e entra coisa que não era para entrar. Aparece coisa que não era para aparecer. Então você tem que ter esse controle para dizer não, não vai assistir esse tipo de coisa, acabou, eu vou botar o controle. Ah, mas eu não quero assistir desenho. Vai assistir desenho. Pato Donald, acabou. Vai assistir o Pato Donald. Gente, pais devem ser os melhores conselheiros, os melhores amigos dos seus filhos, mesmo depois deles terem casado. Ajudando de todas as formas possíveis e imagináveis, para que eles formem também uma família abençoada e próspera. Mas nunca se tornar intrometidos. Tentando controlar e manipular a vida dos filhos. É esse tipo de coisa que gerou piada de sogra. É esse tipo de coisa. O meu filhinho casou, mas a minha nora não sabe fazer a sopa do jeito que eu faço. Então eu vou lá para fazer a sopa, para ensinar ela. Ela não quer aprender a fazer a sua sopa, minha senhora. Seu filho não quer mais tomar sopa, coisa nenhuma. Ele agora está querendo outras coisas. Não está querendo sopa. Ele está querendo que a mulher dê sopa para ele. Então, mas, cara, eu já falei, de vez em quando eu brinco muito com o negócio de sogra. A minha sogra era uma benção, não tem nada com problema de sogra, porque minha sogra era uma benção. Minha sogra era tão na dela, ela morava comigo, mas ela era tão na dela, que às vezes eu saía do banheiro, depois do banho, sem roupa, e depois eu falei, ih, rapaz, minha sogra está aí, meu Deus, eu ouvia assim, ela no canto, eu voltava para me enrolar na toalha, porque ela era tão na dela, que eu esquecia que ela estava lá. Ela não se metia em nada, mesmo morando com a gente. Não ficava dando pitaco para tudo quanto é coisa. Né? Então a gente tem que ter um cuidado danado de sermos bênção para os filhos, sem sermos intrometidos na vida dos filhos. Daqueles que já casaram, né? Porque filho que é menor, a gente tem que se intrometer mesmo. Então a gente volta agora para o assunto do relacionamento do casal, e Paulo encerra o capítulo 5 dizendo que o casamento é um mistério, que somente é comparável com a união de Cristo com a sua igreja. Então, quando a gente lê esses textos paulinos sobre a família, a gente deve compreender que a esposa é a rainha do lar. Quem manda lá é ela. Aquele é o ambiente dela. Meu irmão, quem escolhe a cor do sofá que você vai comprar é ela, não é você. Quem entende de decoração é ela. Tu não entende nada de decoração. Quem entende dessas coisas é ela. Diga amém aí, Jorge, que eu ouvi sua esposa aí reclamando agora aí. Fala aí, amém. Já está sendo crucificado aqui. Ela é a rainha do lar, gente. A gente tem que botar isso na cabeça. Quem manda... o pastor Guga foi ordenado e a Naná foram ordenados na quinta-feira passada. Eu aprendi uma coisa com o Guga. Aprendi uma coisa com o pastor Guga. A gente termina o culto. Aí a gente está ali no hall. Aí alguém começa a olhar, está na hora de ir embora. Aí ele pergunta para a Naná: Naná, eu estou querendo ir embora? Será que eu estou querendo ir embora? O que eu estou querendo comer hoje? É isso mesmo. Porque você é para ir, então vamos embora. Você tem razão. Quem manda aqui sou eu. Vamos embora. Né, Guga?
O que eu estou querendo comer hoje? Olha, hoje não deu tempo de fazer supermercado, hoje é um arroz com um ovinho estrelado. Não é que era isso que eu estava querendo, rapaz. É de Deus. Foi uma revelação, uma vontade imensa de comer um ovo estrelado no arroz. Nós não vamos fazer estrelado, é mexido. Pois é, exatamente isso que eu estou falando. É ovo mexido. Oh, meu Deus do céu. Que mulher de Deus. Gente, maridos, tem que lembrar que esse texto de Efésios 5, embora diga que o marido é o cabeça da esposa, isso ocorre na mesma passagem que diz que o marido tem que amar a esposa na mesma proporção que Cristo ama a igreja. Para fazer dela uma noiva, sem mancha, sem mácula, nem ruga, santificada, maravilhosa. Cara, você é o responsável por fazer da tua esposa a Miss Brasil. Aliás, a Miss Universo. É o marido que tem que fazer de tudo para a esposa ser uma mulher gloriosa. Amar essa mulher, cuidar dela como quem ama e cuida do próprio corpo. Sabe, e não pense que eu estou aqui tentando modernizar o texto com uma interpretação que se adequa mais, ou melhor, no nosso tempo. Porque quando a mulher, hoje é lógico, a mulher conquistou espaços, direitos inimagináveis no tempo que os textos bíblicos foram escritos. Mas é preciso que você entenda que o que o apóstolo Paulo escreveu, ele não escreveu com base na cultura do seu tempo, ele escreveu por revelação de Deus. Culturalmente, os textos de Paulo estavam assim centenas, milhares de anos na frente do seu tempo. Se ele dependesse da cultura do seu tempo para escrever o que ele escreveu, esses textos bíblicos seriam completamente diferentes. Completamente diferentes. Gente, é até mesmo uma prova de que esses textos são inspiração divina, porque Paulo escreveu na contramão da cultura do seu tempo. Agora entenda o seguinte: se todo casal cristão colocasse em prática para valer aquilo que eles prometem um ao outro, no altar, no dia do casamento, diante do celebrante, diante do pastor, as estatísticas de divórcio despencariam. Despencariam. Se todo casal se dispusesse a se submeter a submeter todos os tipos de amor natural. A gente falou aqui sobre os tipos de amor natural na primeira ou na segunda mensagem dessa série. A gente falou sobre o amor que tem a ver com sexo, o amor que tem a ver com atração física, o amor que tem a ver com simpatia, o amor que tem a ver com amizade. Se o casal cultivasse todos esses tipos de amor e submetesse todos esses tipos de amor naturais ao amor ágape de Deus, os lares seriam lugares onde o céu estaria refletido na terra. Céu na terra. Sabe, John Lennon escreveu uma música que eu acho que todo mundo aqui já ouviu, desde os mais velhos até os mais jovens, uma música chamada Imagine. A letra da música, ela fala entre essas coisas assim: Imagine all the people living life in peace. Cara, a letra é linda, a letra é maravilhosa. É uma canção que nos convida a imaginar um mundo sem guerras, sem fome, sem injustiças, mas tudo o que aquela música imagina e pede só se torna possível quando Jesus se torna o Senhor das nossas vidas. Não existe como aquela letra de Imagine se tornar uma realidade, a não ser que Jesus entre no circuito. Aquilo que ele imaginou, aquilo que ele cantou, aquilo que ele escreveu, um dia se tornará uma realidade quando Jesus voltar para reinar no reino milenar aqui nessa terra. Esse mundo será um mundo de paz, esse mundo será um mundo de harmonia, mas até lá, nós precisamos, como família, como indivíduos primeiramente, depois como casal, como família, submeter a nossa vida ao amor ágape de Deus. Eu já não lembro dos números, mas eu citei uma vez aqui, acho que citei para a igreja, ontem eu repeti isso aqui no Encontro dos Homens, que aliás foi um encontro maravilhoso. O Encontro de Homens aqui ontem foi assim, fantástico. E se você é homem e não esteve aqui, não sei, porque, cara, foi bom demais. No próximo você tem que estar. Você não pode deixar de estar, porque foi maravilhoso. E eu citei aqui que algum tempo atrás eu vi numa estatística de um instituto americano, norte-americano, chamado Barna Group. O Barna Group é um instituto dedicado a estatísticas voltadas para a igreja, que pesquisa coisas na igreja. E eles viram o seguinte: quando crianças vêm à igreja, então, por exemplo, você é um crente, você traz os filhos de um vizinho, aí esses filhos falam
com os seus pais. Pai, a igreja é demais, gostei lá, tia Neiva, os tios e tal, as tias, que legal. Aí os pais decidem, qual é a porcentagem? É uma porcentagem pequenininha, tipo assim, 5% das famílias, que uma criança que vem à igreja convida os pais, 5% das famílias acabam vindo. Quando as mulheres vêm à igreja, marido foi a uma igreja, a igreja é uma maravilha, essa estatística aumenta para tipo assim, alguma coisa em torno de 20%. 20% das famílias acabam vindo para a igreja. Mas quando os homens vêm à igreja, mais de 90% das famílias acompanham. Você está entendendo a importância de você que é homem, chefe de família, cabeça do lar, de você dizer como Josué, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você está entendendo a importância disso? Porque quando o marido toma essa postura, a família acompanha. A família vai. Em mais de 90% dos casos, das situações. John Lennon chegou a dizer, olha, you may say I'm a dreamer. Você pode dizer que eu sou um sonhador. Mas para nós, uma família abençoada, uma família dentro desse padrão de harmonia, paz, alegria, vida abundante, para nós não é um sonho, é uma promessa, é uma herança, é uma realidade que pode se manifestar na vida de qualquer um de nós aqui. Quando eu falo de uma família equilibrada, cheia do amor e da presença de Deus, eu estou falando de um lar onde o perdão mútuo é uma prática, onde o egoísmo fica de fora e é substituído pela generosidade, pelo desejo de fazer o outro feliz, onde o sexo anda de mãos dadas com o afeto, onde a disponibilidade para compreender o outro e o diálogo pacífico e inteligente acontece quando surgem as possíveis discordâncias. Um lar onde a honestidade está presente e quem erra admite os seus erros sem tentar dar desculpas esfarrapadas ou se justificar. Onde um não tenta dominar o outro, porque uma esposa mandona ou um marido mandão é um problema sério. Um lar onde o dinheiro é administrado em comum acordo, sem que um tente esconder do outro os seus ganhos. Um lar onde o casal valoriza a sua igreja local e ali frequenta e serve com amor. Quando eu falo sobre tudo isso, eu não estou falando de algo que é apenas um sonho ou uma utopia. Eu estou falando de uma realidade plausível, de uma realidade que pode acontecer quando marido e esposa decidem, tomam uma decisão de andar na dimensão do amor ágape. É uma decisão comum. Não adianta o marido tomar essa decisão sozinho, a esposa tomar essa decisão sozinha. Isso é bom e pode render frutos no futuro. Mas quando um casal toma essa decisão, juntos nós vamos andar submetidos à ágape. Quando um casal toma essa decisão, o poder de Deus é explosivo na vida dessa família. É um poder que faz com que o diabo fuja, mas para muito longe mesmo. Sabe, eu quero fechar esse encontro de hoje deixando uma mensagem profética de encorajamento para as famílias aqui. Eu quero que você saiba, em nome de Jesus, que se você decide andar em amor, ágape vai encher a sua casa. É uma decisão que você toma, mas você não tem poder para produzir ágape. Deus que é ágape em pessoa, se você decidir, se você tomar essa decisão de andar em ágape, a ágape vai encher a sua casa. Esse é um princípio da aliança que Deus tem conosco. Você toma a decisão de andar em amor e Deus enche a sua vida, o seu lar com ágape. Não importam as brigas e desentendimentos do passado, você pode abrir caminho para uma nova realidade na sua família. Não importa o que aconteceu lá atrás, não importa o que aconteceu na semana passada, não importa o que aconteceu na sexta-feira, no sábado, ontem, crie uma atmosfera de amor e aceitação, de entendimento e reconciliação. Mantenha firme a sua confissão de fé sobre aquilo que a palavra de Deus diz sobre o amor a respeito da sua família
e a presença de Deus vai encher a sua casa. Eu quero convidar você para ficar de pé. E eu quero te dizer que Deus trouxe você aqui hoje, não por coincidência, mas com um propósito, como aliás sempre é. Eu quero dizer para você que está presente aqui, para você que está acompanhando a gente pela internet, que está assistindo esse culto na sua casa, em um hotel, em um retiro, em um resort, ou talvez num leito de hospital, não importa onde você esteja. Essa palavra é para você também, é para sua família também. E eu quero convidar você para participar conosco de um momento de ministração. Quando comecei a pensar, a orar sobre esse encontro aqui, eu peguei o meu iPad e comecei a rever. Na sexta-feira, comecei a rever, porque eu já deixei isso preparado há semanas atrás. Fui rever o que eu tinha escrito. Deus me deu uma visão de um culto aqui na Nova. De um culto onde a gente não vai ter. Eu não pregava nesse culto. A gente só estava ministrando, orando, intercedendo, louvando a Deus. A banda aqui em cima, tocando, cantando. Nós todos recebendo de Deus, ministração. Deus restaurando vidas, restaurando casamentos, restaurando relacionamentos, restaurando famílias. Eu vi isso no meu espírito. E eu falei, cara, eu vou marcar esse encontro. Eu não vou preparar esboço, eu não vou vir aqui para pregar. Eu vou vir aqui junto com os pastores e pastoras para nós ministrarmos. Mas a gente quer começar isso hoje. Eu quero começar isso hoje. Eu quero fazer talvez aquilo que possa parecer um ensaio para esse culto especial que a gente vai fazer. E eu queria convidar que você agora curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E que você colocasse a sua mão sobre o seu coração e pensasse agora na sua família. Você se lembrasse agora dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. E você refletisse sobre a sua família. E obviamente que eu sei que aqui nós temos diversos tipos diferentes de famílias. Nós temos aqui casais que ainda não têm filhos, temos casais que têm vários filhos, muitos filhos, temos casais jovens, casais casados há mais tempo, temos pessoas solteiras que gostariam de casar. Nós temos aqui vários tipos diferentes de pessoas e situações. Nós temos aqui casamentos felizes, mas nós temos casamentos aqui que talvez estejam passando por um momento de crise, que precisam muito mais do que um conselho, que precisam muito mais do que a palavra de um terapeuta, que precisam de um socorro do Ezer, do 01, o Ezer 01, que é o próprio Espírito Santo de Deus, o nosso socorro bem presente. A Bíblia diz que Deus é socorro bem presente. Na hora que nós precisamos, Deus é socorro bem presente. Mas ainda que você tenha uma família estruturada, talvez haja algumas pequenas falhas aqui, ali. Eu de vez em quando me pego pensando, refletindo. Agora, hoje é o dia do aniversário da Denise, e eu fiquei o tempo inteiro pensando assim, cara, o que eu poderia comprar? Qual seria o presente que eu poderia dar para ela? Que refletisse, que dissesse para ela que eu a amo, que demonstrasse na forma de um presente. E eu fiquei sondando ela, e essa mulher não me falou nada. Não quero presente, já ganhei o presente. Mas gente, a gente olha, mesmo num casamento ajustado, a gente olha e fala assim, o que eu posso fazer para melhorar esse casamento? O que eu posso fazer para evitar aquelas bobeirinhas que às vezes acontecem e que geram às vezes um desconforto por dias e semanas? O que eu posso fazer para evitar isso? Cara, não me importa, eu quero chamar você para vir aqui à frente, mas o fato de vir aqui não é uma confissão. O meu casamento está destruído. Se eu for lá na frente, é sinal de que o meu casamento está no bagaço. As pessoas vão olhar e o que vão dizer? Cara, eu estou falando para você que de repente tem algo que quer, não simplesmente o casamento que está no bagaço, mas você que diz assim, pastor, meu casamento está assim, só precisando de um ajuste fino. Sabe o ajuste fino? Cara, o piloto de Fórmula 1 deu uma volta. Ele chega com o carro e fala, cara, o carro está uma maravilha, mas se der uma apertadinha naquele parafuso aqui,
da rebimboca da parafuseta, o carro vai melhorar, vai ficar o fino. Quer dizer, não é que ele chega e diz assim, o carro está uma bomba. Não, o carro está ótimo, mas se apertar um pouquinho, ou afrouxar aquele parafuso, fizer esse ajuste, vai ficar assim um carro maravilhoso. Cara, de repente é um ajuste fino que você quer ver Deus fazer na sua vida, no seu casamento, na sua família. Então você que precisa ser ministrado pelo Espírito Santo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você aqui. Vem aqui junto comigo, junto com os pastores, com as pastoras. A gente vai orar com você, vai orar por você. A gente quer declarar aqui a bênção de Deus sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua vida emocional, sobre a sua família. Você como pai, como marido, você como esposa, como mãe, você como filho. Chega aqui à frente e deixa Deus, nós vamos orar juntos, nós vamos orar com você, os pastores vão impor as mãos sobre você, nós vamos declarar aqui. De repente você chega para cá e o que você tem de problema é uma área, é um setor que está pegando, sabe, não é um casamento destruído, mas tem um setor do casamento, uma área ali que está, ali é onde está pegando a coisa. Pode ser na área financeira, pode ser em algum outro setor, sei lá. Vem aqui à frente, nós vamos orar com você, nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua família, nós vamos orar agora pelo seu casamento, em nome de Jesus. Chega mais para frente aqui, chega mais para frente, chega mais para aqui para o meio, para a gente poder ter espaço para outras pessoas poderem chegar. Eu queria que você que está no seu lugar estendesse as suas mãos para cá, e junto comigo nós orássemos agora. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus que abençoa aqueles que te seguem, aqueles que estão debaixo da Tua aliança. A Tua palavra diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações. Meu irmão, ouça bem o seguinte, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus disse o seguinte para Moisés, diga para o povo o seguinte, eu sou um Deus, que sou um Deus bom, misericordioso, perdoador, mas que castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso era Deus debaixo da lei, agindo com a lei. Mas agora na nova aliança ele diz, eis que dos seus pecados eu jamais me lembrarei. E ele diz, eu sou Deus que abençoa os que me seguem até 1000 gerações. 1000 gerações. Deus tem bênção para você, Deus tem bênçãos para a sua família. Não importa se você está passando por um momento de crise, não importa se você chegou aqui, porque o que é preciso é só um ajuste fino. Deus tem o milagre que você necessita. Deus tem o milagre que você necessita. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelas famílias que estão representadas aqui à frente. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para que o Teu Espírito Santo se derrame sobre cada uma dessas pessoas que aqui está. Casais, pessoas, pais, mães, filhos, no nome de Jesus, maridos, esposas, no nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor tem planos a nosso respeito, planos e propósitos, que são planos de paz e não de mal, para dar a nós o futuro que a gente tem desejado. Eu vejo aqui pessoas que querem um futuro abençoado, eu vejo aqui casais que querem uma família abençoada, eu vejo aqui casais que querem um futuro de filhos e netos abençoados. Eu quero ver aqui agora o Teu poder se derramando, Deus, para abençoar, para restaurar, para transformar. Você que veio aqui à frente, eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida a bênção do nosso Deus. E eu quero convidar você para fazer um propósito. Você que veio aqui à frente, diga assim, eu tenho esse propósito de fazer da minha vida uma vida submetida ao amor do meu Deus, ao amor de Jesus, a ágape. Eu vou fechar todo e qualquer outro espaço, todo e qualquer espaço por onde poderia entrar a confusão, a mentira, o engano, eu vou fechar com ágape, o amor
e incondicional do nosso Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu seguir uma direção do Espírito aqui. Quantos aqui na frente, ou mesmo aí no lugar onde você está, quantos aqui estão acompanhados do seu cônjuge? Você com a sua esposa, você com o seu marido. Dê as duas mãos ao seu cônjuge agora. Vire-se de frente um para o outro. Se você tiver também aí, de repente você tem um filho adolescente que está aqui dentro também, não está lá na geração nova, está aqui, mas enfim, se junte com seu esposo, sua esposa. E eu queria que você olhasse para sua esposa agora, que fizesse um compromisso profético, de dizer para ela: eu quero ser o marido dos seus sonhos. Diga para ela: eu quero ser um sacerdote dentro da nossa casa, um sacerdote do Deus vivo. Eu quero ter um compromisso de estar ministrando na tua vida ágape, o amor do próprio Deus na tua vida. Eu quero ser um homem de Deus para você. Agora eu queria que você, esposa, dissesse para esse seu marido, diga para ele: eu quero assumir aqui um compromisso de ser a esposa dos seus sonhos. Eu quero ser para você uma Ezer, uma auxiliadora. Eu quero ser a imagem de Deus dentro da nossa casa para você. Eu quero ser aquela que vai estar ao seu lado ministrando, para nós cumprirmos a nossa missão, de sermos um testemunho para esse mundo, de que o casamento é algo divino, é de Deus, que o nosso casamento é de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode abraçar a sua esposa, você pode abraçar o seu marido. Agora eu quero fazer um outro convite. Você que está aqui sem o seu cônjuge, você que está aqui sem o seu cônjuge, você está aqui só o marido, a esposa não está, ou vice-versa. Quem é que está numa situação como essa aqui? Está só você, não está sua esposa, não está o seu marido. Tem alguém aí para trás? Olha, você que levantou a mão, vem aqui para frente, porque eu vou pedir agora para um casal desses aqui impor as mãos sobre você, juntamente com os nossos pastores e pastoras. Se junte com um casal desses. Você que veio sem o seu esposo, sem o seu marido, sem a sua esposa, se junte agora com um casal. Pode vir um pastor também, não tem café, pode se juntar aqui, não tem problema. Mas se junte com esse casal aqui, isso aí. Agora você que é um casal, vocês que são um casal, vocês vão profetizar na vida dessa pessoa. Vocês vão profetizar na vida dessa pessoa. Vocês vão dizer para ela assim: assim te diz o Senhor, o nosso Deus, não tenha medo, não fique inseguro ou insegura, creia, Deus está operando na tua casa, e você é a testemunha que Deus separou para o teu cônjuge. Seja uma bênção na tua casa, pratique ágape na tua casa, seja o melhor marido ou esposa que você possa ser, e Deus, muito em breve, talvez antes do que você imagina, vai trazer o teu cônjuge para perto, vai trazer o teu cônjuge para perto. Aleluia, aleluia. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu creio, Deus está falando nessa noite, eu creio, aleluia, aleluia. Gente, ouça bem uma coisa, isso que eu estou declarando aqui, isso que eu fiz aqui de pedir para você, o casal e tal, eu não fiz de manhã, eu não senti a mesma direção, mas eu senti agora uma direção de Deus, de dizer para você, em especial para você:
sabe, dos casais se confessarem um ao outro como apaixonados, como amantes um do outro, como pessoas que são representantes de Deus um para o outro. A esposa que é esse ézer, essa auxiliadora para o seu marido, o marido que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Mas eu senti muito especificamente no meu coração de falar para você que veio ser o seu cônjuge, que o marido que veio ser a esposa que veio ser o seu marido. Deus está operando para muito em breve provocar uma conversão, uma mudança. Deus, gente, eu posso ver isso no meu espírito. Deus está operando na vida de pessoas que não estão presentes aqui agora, mas que por sua causa, por amor a você, Deus está fazendo uma obra de transformação, de mudança. E muito em breve essa pessoa vai estar aqui. Creia nisso e tome posse disso, em nome de Jesus. Tome posse disso em nome de Jesus. Levante as suas mãos e vamos cantar essa música em forma de oração. Vamos cantar essa música na forma de uma oração. Sabe, que o Senhor te abençoe. Você pode inclusive cantar para alguém. Cante para você mesmo, mas cante para alguém. Que o Senhor abençoe, brilhe sobre sua vida, com graça e favor. Você veja o seu rosto e receba paz. Aleluia. Diga isso para alguém, cante isso para alguém. até 1000 gerações na sua família, e seus filhos e nos filhos de seus filhos. Seu favor é por você e vai até 1000 gerações. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Aleluia. Seu favor é por você e vai até 1000 gerações na sua família, seus filhos. Aleluia. Seu favor é por você e vai até 1000 gerações na sua família, seus filhos. Sua presença, seu
você para participar agora da ceia. Você que está junto aí com a sua esposa, você que está junto com o seu marido, se você tem nas suas mãos aí os elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, eu quero convidar você para participar junto comigo, em família. Na verdade, nós aqui, independente de sermos casados ou solteiros, nós somos uma grande família, a família da Nova. E eu quero convidar você para participar dessa ceia, nesse espírito de unidade da família. O sangue de Jesus nos une, o sangue de Jesus nos torna uma grande família. Nós fomos enxertados na família de Deus. Sabe, uma pessoa escreveu para mim, perguntando: pastor, eu queria entender essa história de ser enxertado. Afinal de contas, a gente é filho legítimo ou é filho enxertado, é filho adotado? Eu falei, cara, quando a Bíblia fala sobre isso, quando a Bíblia fala sobre nós sermos enxertados na videira, é uma metáfora que, para entender, você tem que se ligar em como funciona numa videira. Quando o agricultor, o viticultor, pega um ramo de uma videira que não está produzindo nada e enxerta numa videira que está produzindo muito, o que acontece? Se ele pegar, por exemplo, um ramo de uma uva brava, uma uva que não tem nem classificação, não é Merlot, não é Cabernet, é uma uva brava. Se ele pega aquele ramo e vai numa videira de uva Merlot e enxerta o ramo, aquele ramo ele é incorporado de tal maneira que aquele ramo que lá fora daquela videira produzia uvas bravas, agora produz uva Merlot. Ele é incorporado de tal jeito que agora é como se ele tivesse a própria genética da videira onde ele foi enxertado. Então esse enxerto, nós somos enxertados. Israel é a origem, nós somos enxertados, o apóstolo Paulo diz, mas esse enxerto é feito de tal maneira que nós começamos a produzir o fruto que nos identifica geneticamente com o nosso pai. Então nós não somos como alguém que foi adotado e de repente pode ser colocado para fora. Não, nós somos agora enxertados e nos tornamos filhos legítimos do nosso pai. Amém? E quando eu quero convidar você para celebrar essa ceia em família, é para a gente celebrar dizendo, caramba, como Deus é bom, Deus tem um plano. Por que Ele diz que agora você é da família dele? Porque Deus tem um plano e um propósito para a família. Creia profeticamente nessa palavra de hoje. Deus tem um plano e um propósito para a tua família que não vai falhar. Submeta a sua vida à ágape, exerça a ágape e a tua família vai ser a família mais abençoada da face da terra. Coma desse pão agora agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus. Beba desse cálice agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus, porque Ele fez isso por mim, por você, fez isso pela nossa família. Pai, nós comemos desse pão e te agradecemos. Coma do pão. Beba do cálice, nós te agradecemos, Pai, pelo cálice. O corpo e o sangue de Jesus. O corpo e o sangue de Jesus. Será que você pode agora levantar pelo menos uma das suas mãos e dizer muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. A tua semana vai ser uma bênção e todo o povo de Deus diz Amém, amém, amém. tua família vai ser ricamente abençoada e você diz Amém, amém. o Senhor é o teu pastor e você diz aleluia, amém, amém, amém. Você que acompanhou a gente pela internet, Deus abençoe, tua semana vai ser uma bênção. Você que está aqui com a gente, Deus te abençoe ricamente, que esse final de noite seja um final de noite abençoado para você, e que você tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Valeu, gente, valeu, amém.